Corinthians! Agora, as notícias e novidades do Corinthians. Mano, a gente não ganha dessas porcaria, hein, Marcão? Vamos ganhar de Freguês. quem? Nossa, Mas é que tá, é velho, só, não é que não ganha. Nossa Não é que não senhora, ganha. hein? É só tapa Domênico. na cara. Ô, Domênico Gato, fora o baile, o Corinthians dosou, controlou o jogo, bateu na cara e tá desde 2018 sem perder esses coitados, A RG. gente tava desde 14 Ô, sem louco. perder. E tinha 10 anos aí sem ganhar na Neoquímica Arena. Era Temos muito dois empate, filhos no né? Sul. Temos Mas- dois Não filhos tem, no não. Sul. Aqui é Dois pai. filhos. Ó, mas a gente tá equilibrando o confronto com vocês. Não, já equilibrou, já empatou. Então. Já empatou. Mas, o ano que vem a gente já... Empatou. O Inter é O ano freguesaço. que Agora o vem, Grêmio tá Renato virando volta. também. O ano que vem tem Renato. Deve ter volta. Renato. E amanhã tem Coringão, né, mano? 19 horas lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Tem retorno de Martínez, retorno de Ranielli, retorno de Breno Bidon. Ixi. Ainda E eu bem, vou falar né? um negócio pra você, viu, Lele e mano. Bragantino caindo pelas tabelas. Chance enorme do Corinthians fazer a quarta vitória. Por quê? Amém. O Bragantino tá despencando, mano. mas E ele o- só ganhou... Sabe qual foi o jogo que ele ganhou dos últimos 10? Acho- Aquele do faz Grêmio. 6 jogos que contra não o Grêmio vence. naquele pênalti lá no É. Marlon. 6 jogos sem vencer. É grande Caiu chance o do treinador, Corinthians ganhar contratou amanhã, o viu, mano? Mancini. Ia ganhando contra o Bahia no final de semana, mas tomou a virada, né? Sim. Lá em Salvador. Mas o Corinthians ele começa a aparecer no campeonato, Lele, a hora que precisa. É igual o keniano em São Silvestre. 2/3 da prova você não ouve falar do cara. A hora que você começa a ouvir é a hora que tá chegando na linha de chegada ali e o Corinthians começa a florar. E digo mais, Lele, o Corinthians ele tem tudo pra quebrar o recorde do ano passado, porque ainda com os jogos restantes ele pode bater, tem mais 7 jogos restantes. 7, pode bater 10. Pode bater 10. Vamos quebrar o recorde do ano passado, velho. O ano passado foi 9 vitórias. Esse ano teremos 10 vitórias consecutivas dentro da mesma competição. E lembrando que, fato inédito, né, Leo? O Corinthians não tinha conseguido ainda 2 vitórias seguidas, conseguiu contra o Vitória e agora emendou a terceira nesse último jogo aí E se também. acontecer essa vitória, mano, fica a 3 pontos do G6. Então, e as chances, Lele, eu não gosto de fazer essas projeções porque eu acho que isso é uma porcaria, mas tem gente que gosta. A gente tem que passar informação. O Corinthians ele tem 15% de chance de pegar uma vaga de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Analisando aí a projeção dos próximos jogos que o Corinthians ainda tem. Pensando no G7, né? Já que teremos Flamengo ou Palmeiras E eu campeão de falei G6, tem o Libertadores. G7. Ele isso aí. passa- Já é G7, porque Já já, é temos G7, Palmeiras já ou é Flamengo. Ele E passa a gente não Vasco. quer que vire G8, porque pra virar G8 o Cruzeiro teria que ser campeão da Copa do Brasil. Sim. Então o Corinthians não quer isso, O obviamente. Fluminense também. Ele passa o Vasco. Mas isso é Não, mas bom a ou gente ruim? também não quer. Ué. Essa é a pergunta. É bom ou ruim isso aí? O quê? Do Corinthians chegar na Libertadores? Porque o Corinthians chegou então. aí, caiu na pré. Foi pra Sul-Americana, caiu de novo. E aí? Ah, mas aí é o chavão, né, Dodô? O torcedor, pro torcedor, qual é a conquista dele? Ganhamos uma vaga pra Libertadores. Mas aí... Mas não pode. não, não O Corinthians é não pode se comemorar. Não pode Corinthians, São Paulo e Santos. Não pode comemorar mas com é o vaga de cha- Libertadores. virou, Não. Mas essa Pelo situação amor não de vai ao Deus, encontro né? do que o Marcão fala do São Paulo, mano? Por exemplo, brindar a incompetência. O final do Exatamente. ano fechou com uma Lógico. vaga de Libertadores. Mas Teria que ser isso obrigação, virou né? Teria que cultural. ser obrigação. Não, peraí, a lógico. vaga que o Corinthians espera da Libertadores é conquistando a Copa do Brasil. Conquista da Copa do Sim. Brasil. E se fecha o ano... É aí com o vaga Campeonato direta, né, Paulista? mano? Sim. Se fecha o ano ganhando o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, eliminando o Palmeiras na Copa do Brasil e ganhando o título, não dá pra falar que o ano foi ruim. Não dá pra falar que o ano foi ruim. Pro que tem, Não, e Não, outra o Corinthians só, campeão da diante Copa do Brasil fecha um ano ótimo, na minha opinião. E outra, Lelê, o Corinthians ele dois ganha da Copa do títulos. Brasil, só a final paga 50 pau pro campeão. O cara que é campeão da Copa do Brasil, ele soma mais de 100 milhões, juntando todas as Nossa, fases é ali que muita grana, que velho. você acaba conquistando ali o avanço, você vai ganhando aquela remuneração proporcional e quando você ganha a final, se eu não me engano, acho que o campeão ganha 50 e acho que o vice ganha acho que 25 ou 30. O Corinthians ele ganhando a Copa do Brasil, ele vai ter mais o acréscimo ainda do direito de televisão, que vai girar em torno de uns 180 pau, dependendo da classificação que o Corinthians tiver louco. dentro do Campeonato Brasileiro. Isso paga o transfer ban e ainda sobra um tinguá, RG. Pro Corinthians ainda fazer O segundo contratações. transfer ban, né? Não, pro Corinthians conseguir as contratações, Ah, porque mas- os transfer bans estão girando em torno de 100 pau. quanto ganha pela Copa do Brasil? Só a final 50 pila, mas juntando toda a competição passa de 100. Você sabe que metade vai pros jogadores, a outra metade tem que pagar o Memphis, né? Então, era isso que eu ia falar, porque a dívida do Memphis hoje, Ai, Lelê, ai, até ai. numa reunião que aconteceu no Core, os caras atualizaram aí que a dívida com ele hoje tá em torno de 23 milhões, cara. 23 Nossa. milhões. Mais de 20 Mas eu vou falar, milhões. Domênico, sabe o que tem que fazer com o Memphis? Tem que chegar e ser sincero com ele e falar, Memphis, quer saber a real, mano? Pra gente não tá valendo a pena. É um custo-benefício que tá muito alto perto do que você tá conseguindo entregar aqui. Vamos fazer um bem bolado? Tenta arrumar uma proposta agora no final do ano. E o Corinthians ele teria direito aí a 5 milhões de euros aí numa possível saída do Memphis. Porque o contrato aí, a multa rescisória tá em torno de 10 milhões, mas o Memphis tem direito a 50%.
Então chega lá e fala, ó, o meu valor que eu teria aí de remuneração, eu repasso pra você. Ao invés de você sair aí, alguém pagar 10 milhões, fecha um contrato, eu abro mão do que eu tenho pra receber e vá ser feliz em qualquer outro lugar. Seria bom pra todo mundo, mano. Bom pra todo mundo. O que o Memphis tem entregado em campo e o que ele tem custado não tem valido a pena. E outra, Lelê, tem gente ainda... Eu sei que tem corintiano que gosta de viver de like, tem corintiano aí que gosta aí, tipo, nas páginas que tem, nos perfis que tem. Mas, gente, começar a falar de renovação de contrato do Memphis, mano, é brincar com a inteligência de quem te segue, mano. É quem tá falando isso? Tem um monte de blogueiro, às vezes os caras que fazem aí coisa de conteúdo de Corinthians, aí o público segmentado. Pedrada no Vessone, mano. Não, pelo contrário, o Vessone não é a favor disso também. Esse Marcão. Mas o negócio vale é o seguinte, nada. Lelê, o cara que é corintiano e fala da possível renovação de contrato do Memphis, mano, desculpa, o cara tá brincando com a inteligência do torcedor, mano. Não tem como pagar esse contrato, Lelê. Não, Não até dá, o próprio não dá. Memphis foi perguntado sobre isso depois do jogo, né? Aí, do Corinthians domingo. E ele fala que não é momento de falar sobre isso, né? Que, estou focado aqui e tal. Até porque ele mesmo sabe que é difícil. O Corinthians já tá devendo 23 milhões pra ele. Então, pô, imagina pancada. como é que você vai renegociar um contrato com essa dívida aí pra pagar também. Então, gente, eu, assim, entendo Eu o acho que corintiano assim, né? que gosta do Memphis, que vê o Memphis como um dos potenciais jogadores aí no Corinthians, mas a gente tem que ver o custo-benefício. E o custo-benefício realmente tá O pesado. contrato dele vai até quando? Metade do ano que Metade do ano que vem. Ou seja, se a gente considerar 3 milhões e meio, ele tem mais de 20 milhões só do contrato do ano que vem. vem. Não, é 5 pau. É 5 pau por mês. Então ele tem Putz, 30 viu? milhões do ano que vem. Sim. O Corinthians já deve 23. Só de bônus. Premiações. Eu tô falando de 73 milhões. Meu Deus. É muita Mas se grana. eu sou o Memphis, eu falo, cara, tô com uma vontade de ficar aqui até junho. Mas ele quer, dizem que ele quer o que ele quer. Eu não topo isso aí que você propôs, não, cara. Mesmo porque, Porque ele vai se ser pra ele agora. arrumar um clube no Corinthians, é só ele respirar que ele joga. Porque ele vai jogar, né? E ele vai se manter em forma Porque pra ele jogar quer a a Copa Copa, do Pra Mundo. seleção. Ele vai buscar outro clube depois da Copa, mano. Claro. E vai ser pai se agora, fosse, né, né? Né, mano? Não sei. E, o- né? e o- e o Mano tem razão, né? Porque se fosse um clube estruturado, né, o Corinthians hoje não tá estruturado. Se fosse o Flamengo, de repente até o Palmeiras, talvez conseguisse ficar com ele, né? Mas nesse caso aí, o Corinthians devendo, com transfer ban. Porra, o Sombra acabou de fazer uma conta por baixo, É cara. louco, é 30 muito milhões, mais os 23, dá 53 milhões, cara. E precisa ver se ele Porra, não vai e atingir. fora o, né? Fora a os meta, né, gatilhos. Sombra? Não, Não, e fora os gatilhos, né? E fora os gatilhos que ele ainda pode atingir. Sim. Sim, porque se ele Exatamente. fizer a quantidade de gols, se ele ganhar Ó. títulos, enfim, isso E vai se for Então, campeão mano. da Copa do Brasil, quanto ele não leva? Tem, Você com imagina. certeza tem gatilho no contrato Então dele. é Pra ter muito uma ideia, dinheiro, né? Se eu não me engano, acho que no Campeonato Paulista, metade do prêmio que o Corinthians ia ganhar ali na competição era dele. Então, Nesse ponto, cara, eu volto a falar aqui, a questão não tá estruturado não, Domênico. O Memphis, se ele tivesse jogando muito, sabe, e tipo, agregando em termos de marketing, se ele tivesse conseguido trazer aí mais meia dúzia de patrocinadores, ainda você faz uma composição de caixa ali e fala, beleza, ok, o cara tá entregando em campo. Mas não é, né? Vieram uma série de patrocinadores por causa Mas não do tem cara. isso, né? Mas a contrapartida nunca vem. É. Dentro de campo, não é que ele é ruim. Ele até tem uns lapsos ali, Sombra, de verdade, de jogador com muita qualidade. É um cara que enfia uma bola ali onde você não tá esperando, o cara vai lá e tum, coloca o cara na cara do gol, ele tem um passe aprimorado. Mas é um cara, mano, que dá a impressão que ele tá meio desleixado em campo. Ele não é aquele cara participativo que vai dar bote em saída de bola do adversário. Ah. É um cara que dá a impressão que ele tá se condicionando Ele se dentro do protege. Corinthians pra poder jogar pela seleção o holandesa. caso do Ele se Memphis protege. é igual ao do Rames. Os clubes são utilizados para tentar se manter em forma para jogar na Sim. seleção. Na Holanda, ele é considerado como um bom jogador. Na Colômbia, o Rames também. Sim, O discurso é é, o verdade. mesmo. A equipe é formatada para tê-los. É isso aí. Isso E- não aconteceu no São Paulo e não acontece no Corinthians. E não sei se falaram ontem aqui no programa, né? Mas teve a convocação do Hugo Souza ontem aí pelo Falamos. Ancelotti. E o Hugo Souza pode perder o clássico contra o São Paulo. Um jogo que seria importante também pro Corinthians aí. Ai. Mas como a CBF ainda não definiu as datas do Brasileirão pós-data FIFA, pode acontecer ainda do Corinthians tentar fretar um jatinho pra trazer jogo ele da a TV, tempo hein, pro Mas Lelê? mesmo jogo. que seja, Lele, por Quarta-feira, exemplo, no dia vai. seguinte, o jogo do Brasil é na terça, vai jogar na França. É longe, né? Então, mas você fretando um voo, o goleiro chegando aqui no Brasil. 8 horinhas tá aí. Tá aí, velho. E É, outra. Porque é o- um fuso adiante. Não, e outra. E o complicado, por exemplo, se é um Demora jogador mais, de né? linha, se é um atacante que se mata correndo durante o jogo, é uma coisa. O goleiro ele consegue jogar 2 dias seguidos.
Aí outra galinha não voa? Manda voar. É a tua mãe que voa. Mas voo de galinha. Mas a mãe dele também é a mãe dele. Não Mas é, a galinha não voa. O Marcão Muito, é a galinha não voa. adotado. O Marcão é Lelê. um clone. Muito bem. É isso aí. Sport Center Galera, de volta para falar de Corinthians, Memphis. Também tem bastidores além do campo, como sempre. Lili Nascimento chegando por aqui trazendo as notícias dessa terça-feira do Corinthians. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Gláucia, beijo pra você, para o Eugênio, ao fã de esportes, né? Todos que estão acompanhando este Sport Center. Tô aqui no CT Joaquim Grava, o elenco corintiano treina na tarde desta terça-feira. É preparação total para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que acontece nesta quarta-feira lá no interior de São Paulo, e que o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes. Breno Bidon, Ranielli e Martinez, que estavam suspensos contra o Grêmio, retornam para essa partida. Então ele praticamente terá todo o elenco. Eu não digo todo o elenco, porque André e Vitinho estão no departamento médico. Aí o Corinthians vai a campo, então, contra o Red Bull Bragantino para tentar a 4ª vitória consecutiva, né? Tentar essa arrancada aí no final do Campeonato Brasileiro, mirando a parte de cima da tabela.